Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva aí, deixa o seu like e, se possível, compartilhe. Bem, hoje eu estou aqui para fazer o vídeo parte 4 sobre o texto do Novo Testamento, que é uma série que eu estou fazendo aqui no canal sobre o texto grego do Novo Testamento. Eu já fiz aí o vídeo parte 1, parte 2 e parte 3, certo? Falei sobre assuntos importantíssimos sobre o texto do Novo Testamento. Aqui eu estou para a parte 4. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, indico que assista-os, porque para você entender todo o raciocínio que está sendo tratado em toda a série, beleza? Bem, se você já assistiu os outros vídeos, então continue aqui. Bem, hoje eu quero falar sobre o texto bizantino, né? Eu já falei isso no vídeo 1, né? Explicando ali os 4 tipos de texto. E aqui eu vou falar sobre o texto bizantino. Bem, algumas pessoas falam que o texto bizantino ele é um texto que ele é uma recensão feita, né, pelo presbítero Luciano no século IV. Luciano era um presbítero de Antioquia e, segundo alguns dados, ele foi um dos que realizou recensão na Septuaginta. Recensão é uma correção, né, ou uma revisão, tá? Então ele vai fazer ali alguma revisão em alguma coisa que estiver ali errada, certo? Então o texto bizantino, algumas pessoas falam que ele é uma revisão, né? É uma recensão, ele foi corrigido ali. Bem, um dos materiais que vai falar sobre isso é esse aqui, certo? Esse material aqui, manual, né, o exegese do Novo Testamento. Eu vou até ler aqui a declaração dele e vou fazer aqui alguns comentários, tá? Aqui na página 67, caso você tenha, você pode conferir isso, beleza? Página 67, ele fala assim, ó, texto bizantino, também denominado de koiné ou sírio, ou texto sírio, né? Aqui ele diz, ó, deve-se a uma recensão efetuada pelo presbítero Luciano em Antioquia, falecido em princípios do século IV, entre ali o ano 311 a 312. Ele continua. Daí foi para Constantinopla, de onde se difundiu por todo o império. É o texto representado pela maioria dos unciais posteriores e pela grande maioria dos minúsculos. Caracteriza-se principalmente pela harmonização, note isso, harmonização de passagens entre os evangelhos e pelo polimento da linguagem. Bem, então esse documento aqui, esse livro aqui, ele diz que esse texto é uma revisão. Mas será que é uma revisão mesmo? Bem, eu vou ler aqui outro livro, tá? Que praticamente vai quebrar as pernas desse livro aqui, o argumento todo, né, que ele apresentou, que é uma recensão. Esse aqui, o livro do Wilson Paroski, que é Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento. O Wilson Paroski, aqui na página 100, tá? Página 100 aqui, ó. Ele vai dizer, olha o que o Wilson Paroski diz, tá? Quanto à sua origem, ou seja, do texto bizantino, a opinião tradicional é que o texto bizantino seria recensional, ou seja, uma recensão, uma revisão. Ou seja, ele teria se originado de uma revisão de antigos textos feitos por Luciano, presbítero de Antioquia, pouco antes de 312, ano do seu martírio, que ele morreu. Ocorre porém que não existem quaisquer manuscritos do terceiro ou quarto século provenientes da Síria e regiões adjacentes que permitam uma conclusão segura quanto ao caráter do texto que circulava em Antioquia na época de Luciano. Além disso, existem ou há evidências concretas de que algumas leituras bizantinas antedatam Luciano em várias gerações, podendo remontar até mesmo ao segundo século. Isso sugere que o texto bizantino, assim como os demais tipos de textos, não representa senão um processo, como diz Cowell, não a obra de uma única mão. Ou seja, segundo Wilson Paroski, o texto bizantino não foi
uma obra ou um texto de uma única mão, feito por uma única pessoa ali, né? Como ele vai citar aqui, Cowell. Cowell é um dos defensores do texto alexandrino. Continua. Isso é algo que surgiu repentinamente em determinado local e data e por determinada pessoa. Ele diz que o texto bizantino não é uma obra feita por uma única mão, que daria ali, né, que seria algo repentinamente surgido em um determinado local e data. Não é isso, tá? Aí ele continua. Conquanto Luciano possa de fato ser o responsável por algumas das leituras bizantinas hoje conhecidas, não há dúvida de que ele incorporou leituras já existentes e que seu texto continuou a se desenvolver até atingir a forma que acabou predominando na tradição eclesiástica grego-ortodoxa. Bem, então, segundo este livro do Wilson Paroski, o texto bizantino ele não foi uma obra produzida por uma única pessoa, como se tivesse uma data marcada em um determinado local, como afirma este manual aqui, certo? Então, a informação que está aqui, ela não prevalece. Bem, se você pegar alguns estudiosos, como John Burgon, por exemplo, que foi um dos opositores da teoria de Westcott e Hort como defensores do texto alexandrino, Burgon ele até questiona, ele diz que não há nenhum vestígio na história acerca dessa suposta recensão feita por Luciano no século IV. Um dos pontos é que temos relatos, né, na história de que a Septuaginta ela passou por processo de revisão, mas o Novo Testamento nós não temos. Bem, um assunto tão importante como este, a história não deixar nenhum vestígio, não seria estranho? Pois é. Bem, fato é que não existe nenhum documento histórico, algo relatado historicamente, de que essa recensão existiu. Isso não passa de uma teoria que muitos aí têm propagado e falado que o texto bizantino é uma recensão ou um texto harmônico, que ele foi apenas corrigir erros que existiam. Bem, então não existe nada disso. Vários estudiosos, inclusive Bruce Metzger, que foi um dos maiores críticos textuais do mundo, e Cowell também, que é defensor do texto alexandrino, eles não usaram esse argumento em épocas posteriores em seus documentos a respeito do texto do Novo Testamento. Eles começaram a rejeitar essa teoria. Bem, então o que acontece? O texto bizantino ele é um texto que ele possui algumas harmonizações. Quando eu digo harmonizações, eu quero dizer o seguinte, olha só isso aqui. Aqui eu tenho um livro de Marcos 1:39, Mateus 4:23 e Lucas 4:44. Esses textos estão falando a respeito de Jesus, onde ele estava pregando, certo? Se você pegar em Marcos 1:39 na sua Bíblia aí, vai dizer que Jesus estava na Galileia, beleza? Mateus 4:23, Galileia. Isso é atestado até entre os manuscritos do texto crítico, ou seja, manuscritos alexandrinos, como também bizantinos, tá? Eles concordam nisso. O que acontece? Quando chega em Lucas 4:44, temos uma variação textual. O papiro 75, o Códex Vaticano do século IV, o Códex Sinaítico do século IV e o Códex Efraimi do século V, eles trazem essa leitura, Judéia. Aqui temos Iudaías, tá? Da Judéia, está no caso genitivo. E que esses documentos, tá? Eles vão atestar que Jesus estava na Galileia, ou na Judéia. Com isso, temos um erro aqui, porque se Jesus ele estava na Judéia, então temos uma contradição com os outros evangelistas. Lembrando que a Judéia é bem distante da Galileia. Aqui eu tenho o mapa, tá? Vocês vão ver aí, ó, certo? Aqui, ó, terra de Israel nos tempos do Novo Testamento, beleza? Olha aqui, Judéia, onde tá? Judéia. Olha onde está
aquela que Galileia, no caso, né? Galileia, olha onde está Judéia, lá embaixo, ou seja, é bem distante, né? Jesus, afinal, estava onde? Aqui ou estava aqui? Bem, se eu for seguir o texto crítico, eu não vou saber onde Jesus estava, porque um fala que ele estava na Galileia e o outro fala que ele estava na Judéia. Isso nos próprios manuscritos alexandrinos. Eles estão aqui se contradizendo. Se eu for seguir eles, eu não sei onde Jesus estava. O mais interessante é que os críticos textuais falam que essa leitura aqui, Judéia, deve ser preferida. Mas e como fica Mateus e Marcos no próprio texto crítico que fala Galileia? Não sei. Bem, se eu for seguir o texto bizantino, em Lucas 4:4, o texto bizantino, olha só que coisa interessante. Eu tenho o texto bizantino, ele fala Galileia, exatamente como Mateus e Marcos falaram. Se eu for seguir o Códex Alexandrino, que é um códex que veio do Egito, tá? De Alexandria, ele também fala Galileia, exatamente como fala o texto bizantino. Se eu for pegar o Códex D, que é o Códex Beza, que é um dos principais manuscritos do texto ocidental, ele fala também Galileia. Se eu for pegar a família 13, que é o que faz parte do texto cesareense de Cesareia, ele fala também Galileia. E se eu for pegar o minúsculo 33, que é um tipo de texto alexandrino, ele fala também Galileia. Então veja, eu tenho 4 regiões diferentes que falam as mesmas coisas. Eu tenho Bizâncio, eu tenho Alexandria, eu tenho o Ocidente e eu tenho Cesareia, onde está a família 13. Então eu tenho 4 famílias, né, 4 localidades onde eles atestam Galileia. E eu tenho apenas uma única família, que é os manuscritos alexandrinos, que vão trazer Judéia. Então, o que os críticos textuais falam? Eles falam que o texto bizantino ele foi revisado, ele foi corrigido para não ter esse erro. Mas o problema com essa declaração é que essa leitura aqui, ela está nas 4 regiões, tanto no Ocidente, quanto em Alexandria, em Bizâncio e também em Cesareia. Então, eu não posso acusar que o texto bizantino foi harmonizado. Se ele foi harmonizado, então os outros também foram, porque são de outras regiões que não fazem parte de Bizâncio. Então, com isso, os críticos textuais falam que o texto bizantino ele harmonizou, porque ele concorda com Mateus e Marcos. Olha que eu acho isso um absurdo, absurdo mesmo, porque se eu seguir essa teoria de que eu devo preferir esses manuscritos aqui, eu vou ter uma contradição nos evangelhos. E se essa é a leitura original, ou a leitura preferível, onde Jesus estava? Galileia ou Judéia? Não sei. Bem, eu tenho outra questão aqui, tá? Essa aqui é de Mateus 10:10. Se você ler, por exemplo, numa NVI ou numa Bíblia de Jerusalém, você vê, eu vou até ler aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou ler aqui, tá? Para vocês entenderem o raciocínio. Mateus 10:10 fala o seguinte. Aqui Jesus ele está dando instruções para os seus discípulos, tá? E ele fala para não levar várias coisas. Aí ele diz, olha, não levem bolsa de previsões para a viagem, nem roupa extra, nem sandália, nem bastão. Observe isso, nem bastão. Jesus ele está dizendo que não era para os seus discípulos levarem bastão. Bastão seria essa palavra aqui, ó. Rabidon. Rabidon é bastão. Aqui é o nem bastão. Ok. Quando eu leio em Mateus 10:10, eu tenho essa leitura, certo? Em quais manuscritos? Sinaíticos, Vaticano, século IV, Beza e a família 1, certo? Esses manuscritos
eles falam isso. Não levem bastão. O problema com essa declaração é que se eu for ler nesses manuscritos em Marcos, capítulo 6, versículo 8, tem ali uma contradição. Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos o seguinte, ó, Marcos 6, verso 8 diz: também lhes deu ordens para não levarem nada para a viagem, a não ser um bastão. Ou seja, Jesus está dizendo em Marcos 6,8 que era para os seus discípulos levarem um bastão. Mas espera aí, Mateus 10,10 fala que era para não levar bastão. Afinal, é para levar bastão ou não levar bastão? Bem, se eu for seguir o texto crítico ou o texto alexandrino, eu não sei o que Jesus mandou fazer. Eu não sei se ele mandou levar o bastão ou não levar. Porque em Marcos, no próprio texto crítico, fala que era para levar um. Em Mateus fala que não era para levar nenhum. Está no singular, bastão. Então o que acontece? Quando eu vou seguir outros manuscritos, como por exemplo o Codex Efraimi, que é do século V, o Codex S, que é o Codex Vaticano Bizantino, isso mesmo, o Codex Vaticano Bizantino. Esse manuscrito data ali do século IV e ele é bizantino. Eu tenho aqui a família 13, que é de Cesareia. Eu tenho o MT, que é o texto majoritário, e tenho o TR, que é o texto receptos. Esses manuscritos aqui, eles falam assim, ó, nem bastões no plural. Os. Então, o que acontece aqui? Se eu seguir esses manuscritos de cima aqui, em azul, que é o texto bizantino, o texto de Cesareia, né? Enfim, o que acontece? Eles falam, em Mateus 10,10, Jesus disse, Jesus ele proíbe não levar bastões no plural. Com isso, não teria contradição com Marcos, porque a proibição de Mateus seria bastões no plural, enquanto Marcos fala para levar apenas um bastão. Com isso, não teria contradição. Mas se eu seguir o texto crítico, ele vai ter uma contradição. E eu não sei o que Jesus ele disse, se ele falou para levar ou não levar. Então, com isso aqui, porque temos aqui um plural e acaba com uma contradição, então os críticos textuais falam que a leitura preferível é a de cima. Ou seja, é uma contradição mesmo, tá? E se eu seguir esse texto de baixo aqui, ele é um texto harmonizado. Bem, com isso, né, o que acontece? Aqui eu tenho um texto bizantino, mas aqui eu também tenho um texto alexandrino. Ou seja, eu tenho um texto alexandrino, certo? Eu tenho bizantino, eu tenho cesareense e tenho bizantino e bizantino. Ou seja, não é só o texto bizantino que fala isso. O próprio manuscrito Efraimi, que é alexandrino, ele fala também. Não só isso, o texto de Cesareia também fala isso. Ou seja, eu tenho 3 testemunhas que falam as mesmas coisas. E eu tenho uma testemunha, essa aqui, o Códex Ocidental e da família 1, que também faz parte de Cesareia, eles falam no singular. Bem, para você, é singular ou é plural? Se for singular, temos uma contradição nos evangelhos. Bem, na mente desses críticos textuais, me parece que os textos, os evangelistas, eles não podiam ter acertado, eles não podiam concordar entre si, tem que discordar. Não seria meio esquisito isso? Fazendo assim um texto ficar contraditório? Bem, eu vou finalizar este vídeo com uma declaração de um estudioso chamado Kilpatrick. Ele diz o seguinte: nossa conclusão principal é que o texto sírio, ou seja, o texto bizantino, é frequentemente correto. Ele, em muitos pontos, está isento de enganos e alterações deliberadas encontradas em outras testemunhas, ou seja, em outros manuscritos. Isso significa que em cada variação temos que encarar as leituras dos manuscritos bizantinos com a possibilidade em mente que eles podem estar corretos. Não podemos descartar suas variantes características
como sendo, em princípio, inferiores. Bem, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse, beleza? Até lá!